Você sabia que o carro de Lewis Hamilton foi alterado pela Ferrari sem que ele soubesse, pouco antes de uma corrida decisiva? E que isso despertou a fúria de Fred Vasseur a ponto de paralisar completamente todo um departamento dentro de Maranello? Fique, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de um simples erro técnico. A situação começou a ruir em silêncio durante o Grande Prêmio da Holanda, mas sua verdadeira dimensão só foi compreendida dias depois, quando os relatórios técnicos chegaram à mesa de Fred Vasseur. Lewis Hamilton havia sofrido um acidente em Zandvoort que, aos olhos do público, poderia parecer consequência de um erro de pilotagem, de um mal-entendido com o carro ou até mesmo das condições variáveis da pista holandesa. Mas o que parecia um simples incidente isolado rapidamente se transformou em um escândalo de proporções gigantescas. Em uma equipe como a Ferrari, onde cada parâmetro é regulado ao milímetro, toda decisão técnica deve passar por múltiplas camadas de aprovação. No entanto, neste caso, alguém violou esse protocolo. Na madrugada entre os treinos de sexta e sábado, foram aplicadas modificações técnicas críticas no SF25 de Hamilton, sem o conhecimento do piloto, nem do seu engenheiro de pista Ricardo Adami, nem do próprio Vasseur. Não foi um ajuste menor. Foi uma intervenção estrutural que alterou profundamente o comportamento do carro, sem qualquer justificativa do ponto de vista operacional. Os dados mostraram que a parte traseira do carro foi reduzida em 3 milímetros e a pré-carga do diferencial foi aumentada. Embora esses números possam parecer técnicos ou insignificantes para o olho comum, na Fórmula 1 moderna, essas décimas de milímetro definem se um carro é estável ou incontrolável. E para Hamilton, cujo estilo de pilotagem se baseia na precisão cirúrgica do eixo traseiro, essas mudanças transformaram um carro com o qual ele começava a se sentir confortável em um monstro indomável. O impacto psicológico foi imediato. Não era apenas que o carro fosse difícil de conduzir. O problema é que Hamilton não entendia por que ele se comportava daquela forma. Sua telemetria mostrava inconsistências. Seu estilo não se encaixava e as correções na pista se multiplicavam. Durante as reuniões técnicas da manhã de sábado, o britânico expressou com crescente frustração que o carro parecia vivo, na traseira, imprevisível, como se alguém tivesse mudado algo sem avisá-lo. Mas mesmo naquele momento, ninguém dentro da equipe parecia ter respostas claras. Quando o relatório técnico revelou a verdade, Vasseur entendeu que não se tratava de uma simples cadeia de erros. Isso havia sido um ato deliberado de intervenção técnica sem autorização. Um grupo dentro da Ferrari, o chamado Central Performance Group, havia decidido alterar parâmetros-chave do carro sob a justificativa interna de uma otimização padrão. O problema é que essa otimização não foi registrada, aprovada ou comunicada às pessoas diretamente envolvidas na operação do carro número 44. A descoberta foi devastadora, não apenas pelas consequências técnicas, mas pelo que implicava em termos de estrutura interna. O que se revelou naquele momento foi um sintoma muito mais profundo. Uma equipe que havia começado a operar com autonomia dentro de sua própria hierarquia, quebrando a cadeia de comando e enfraquecendo o princípio mais fundamental de uma equipe de F1, a confiança mútua. A Ferrari não enfrentava apenas uma crise técnica. O que tinha em mãos era uma fratura institucional. Pela primeira vez desde a sua chegada, Vasseur viu em risco seu modelo de gestão, baseado em meritocracia, transparência e respeito pelas decisões conjuntas. E para Hamilton, que havia apostado seu legado final em um projeto de longo prazo com a Ferrari, essa traição inicial poderia marcar um antes e um depois em sua relação com o cavalino rampante. A revelação das modificações clandestinas no carro de Hamilton não ficou apenas em uma conversa interna. Para Fred Vasseur, foi uma linha vermelha que não podia ser cruzada sem consequências. Assim que confirmou o que havia acontecido, sua reação foi tão rápida quanto drástica. Ele ordenou o bloqueio imediato do Central Performance Group, deixando-os sem acesso às ferramentas digitais que permitem ajustar a configuração do monolugar. Foi uma ordem que não precisou de consulta a mais ninguém. Durante a reunião, Hamilton se manteve à margem. Ele não participou, mas deixou clara sua posição em uma conversa privada com Vasseur. Isso não pode acontecer de novo.
Eu não posso correr sem saber se o carro que tenho é aquele que combinamos. Foi uma frase curta, mas contundente. Hamilton não exigiu punições nem demissões, mas sua mensagem carregava um peso implícito que Vasseur entendeu perfeitamente. Ou a cadeia de confiança é restaurada, ou o vínculo entre o piloto e o projeto da Ferrari entrará em um ponto sem retorno. O mais alarmante para Vasseur foi descobrir que dentro da cultura técnica da Ferrari havia se enraizado uma mentalidade perigosa. A ideia de que otimizar o carro poderia justificar qualquer atalho, mesmo que isso significasse pular protocolos, ignorar o piloto ou tomar decisões unilaterais com impacto direto na segurança. Esse é o tipo de mentalidade que pode render um 10º na classificação, mas perder a confiança de um campeão mundial. E isso, na Fórmula 1, é perder muito mais do que uma corrida. É perder a alma de todo um projeto. Nos dias seguintes, Vasseur ordenou uma profunda reestruturação do sistema de controle interno da Ferrari. Não se tratava apenas de buscar culpados, mas de redesenhar desde a base como as decisões técnicas eram tomadas. Novos filtros, rastreabilidade obrigatória para cada ajuste e uma regra inviolável. Nenhuma mudança crítica no carro de um piloto pode ser implementada sem uma tripla assinatura: a do piloto, a do engenheiro de corrida e a do diretor da equipe. Uma medida drástica, mas absolutamente necessária para evitar repetir um episódio que ameaçava destruir por dentro o que a Ferrari havia construído desde o início da era Vasseur. O escândalo do carro de Hamilton não apenas expôs uma falha ética dentro da Ferrari, como também colocou sobre a mesa um problema que a equipe vinha arrastando desde o começo da temporada: o comportamento imprevisível do SF25. Um carro que, embora capaz de mostrar grande velocidade bruta, exige configurações extremamente delicadas para se manter dentro do limite legal e competitivo. Desde o Grande Prêmio da Austrália, os engenheiros de Maranello foram obrigados a enfrentar um paradoxo técnico difícil de administrar. Para que o SF25 fosse realmente rápido, precisava operar em uma altura muito baixa, especialmente na traseira. Essa configuração maximizava a carga aerodinâmica e a aderência em curvas de alta velocidade. No entanto, essa mesma configuração levava o carro ao limite técnico da legalidade, em particular ao desgaste do patim de referência, um componente fundamental na regulamentação da altura mínima pela FIA. De fato, na China, Lewis Hamilton foi desclassificado por essa razão, o que gerou um escândalo silencioso e uma tensão crescente entre engenheiros e responsáveis pela conformidade técnica. A solução temporária encontrada pela Ferrari foi simplesmente contraproducente: aumentar a altura de rodagem para evitar sanções, mas ao custo de perder desempenho aerodinâmico. O carro se tornou menos eficiente, mais nervoso e começou a exigir que os pilotos aplicassem técnicas de condução mais conservadoras, como o lift and coast, tirar o pé do acelerador antes do ponto de frenagem para reduzir as cargas verticais no assoalho. Em termos simples, a Ferrari estava se obrigando a ser mais lenta para não ser ilegal. E isso, em uma categoria onde os décimos de segundo definem campeonatos, é uma sentença. Com tudo isso em mente, a grande questão no ar não é apenas se a Ferrari pode resolver esse problema técnico. A verdadeira questão é se a Ferrari pode mudar sua cultura organizacional antes que seja tarde demais. Porque o tempo na Fórmula 1 não perdoa. E enquanto a McLaren fortalece um modelo baseado em coerência técnica e a Red Bull busca se reinventar após sua queda, a Ferrari continua debatendo entre tradição e transformação. E é aqui que você, que acompanha esse esporte todo fim de semana, entra na conversa. Quero saber o que você acha. Você acredita que a Ferrari está preparada para dar esse passo definitivo rumo a uma cultura mais moderna e profissional? Ou esses episódios vão continuar se repetindo até que até pilotos do calibre de Hamilton percam a fé no projeto?